Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quarta-feira, 28 de junho de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 2 do livro de Eclesiastes, mas antes da gente entrar literalmente no estudo de hoje, eu quero te pedir: curte, comenta e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, em nome de Jesus. E também quero aproveitar para te fazer um convite muito especial. Hoje à noite nós vamos ter mais uma ministração da série Maturidade. Você não pode perder, não pode ficar de fora. Presencialmente às 20 horas, nós estamos na Avenida Eliseu de Almeida, número 985, no Butantã. Para quem não conhece ainda a nossa igreja, tá? Nós estamos próximo da estação de metrô São Paulo Morumbi, Butantã, São Paulo capital, tá? Então não fique de fora em nome de Jesus. Toda quarta-feira a gente estuda a palavra de Deus, assim como a gente faz aqui nesses 15 minutos aqui no Evolução Diária, só que obviamente na igreja de forma presencial a gente tem muito mais tempo para estudar uma teologia sistemática, um estudo mais temático. Nós estamos na série Maturidade, uma série que está extraordinária. O pastor Fernando ministrou a primeira vez, eu ministrei a segunda e a terceira, e hoje nós vamos ter mais uma ministração poderosa sobre maturidade. Você não pode ficar de fora. Dados todos os recados, vamos ao nosso estudo de hoje. Eclesiastes capítulo 2, tem 26 versículos. Nós estamos lendo a Bíblia aqui na versão NTLH, tá? E eu quero te convidar a ter uma Bíblia, papel e caneta em mãos para você anotar e fazer aqui um estudo extraordinário conosco. Vamos fazer a leitura bíblica na íntegra. O texto bíblico diz assim: então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que tudo isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é uma tolice e o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de se viver e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa possa fazer durante a sua vida curta aqui na Terra. Realizei grandes coisas. Construí casas para mim, fiz plantações de uvas, plantei jardins e pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e, além desses, tive muitos outros, nascidos dentro da minha própria casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moravam em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis das terras que governei. Homens e mulheres cantavam para me divertir e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande, fui mais rico de que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que eu desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Mas, quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo era ilusão. Não tinha nenhum proveito, era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Então, comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não, só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é muito melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios também acontece com os tolos. Aí eu pensei assim: o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E eu respondi a mim mesmo: nada ganhei. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como também não se lembra dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos, todos morreremos, tanto os sábios quanto os tolos. Por isso, a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão, eu apenas havia corrido atrás do vento. Tudo o que eu tinha, tudo que eu havia conseguido com o meu trabalho, não valia nada para mim. Não sabia que teria que deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão.
Então, eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa e depois tem que deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que nós ganhamos com isso? Tudo que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupação e desgosto. Não podemos descansar nem de noite, porque tudo é ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer, beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, eu compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou como nos divertir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem, a fim de que a riqueza dele seja dada às pessoas de quem ele gosta mais. Tudo é ilusão, é tudo como correr atrás do vento. Vamos entender aqui, interpretar, para que a gente possa também aplicar esse texto bíblico, Eclesiastes capítulo 2, em nossas vidas. Você pode notar aqui, né, já logo de cara, que Salomão ele estava no estágio da vida dele onde ele experimentou todas as coisas terrenas, né, e nada disso estava apontando para o propósito de vida, a razão dele existir. Então por isso nós enxergamos aqui um Salomão depressivo, um Salomão mal-humorado, desgostoso, né? Eu lembro que a minha primeira ministração, eu vou até falar um pouquinho melhor sobre isso amanhã, a minha primeira ministração, quando eu ainda estava cursando teologia na Faculdade Batista, foi sobre Eclesiastes capítulo 3, né? E eu li um livro muito bacana, que tinha um limão na capa. O título do livro, se eu não me engano, é O Homem Mais Mal-Humorado da Bíblia, alguma coisa nesse sentido, né? E revela a face de Salomão como um velho ranzinza, né? Um velho em depressão ali, um homem que já tinha experimentado de tudo, como ele mesmo diz, né? Ele não se privou de nada aos seus próprios olhos, mas no final da vida ele entendeu que tudo isso era como se estivesse correndo atrás do vento, né? Então a gente está olhando aqui, a gente precisa entender todo o contexto para que a gente possa avaliar aqui o texto bíblico. Então a gente está enxergando um Salomão depressivo, já velho, intolerante com a sua própria vida, né, dizendo que tudo que ele fez foi correr atrás do vento. Por quê? Porque ele não deu um verdadeiro sentido à sua própria vida. Ele achou que ter dinheiro, riqueza, fama, mulheres, né, ele fala aqui que ele tinha plantação de vinhas e tudo mais, né, e nada disso trouxe nenhum sentido à vida dele. O que Salomão está fazendo aqui? Tá? Se a gente puder resumir tudo isso, Salomão está apontando para o sentido de vida, né, para um propósito de vida, existência, além do natural. Então Salomão está apontando literalmente para o propósito de vida de todo ser humano. Então nesse capítulo, tá, ele continua ali com a sua reflexão no sentido da busca pelo sentido da vida, na busca pela satisfação duradoura, ou seja, ele queria uma satisfação plena, ele queria se satisfazer com a vida, mas não uma satisfação terrena, e sim uma satisfação no âmbito espiritual, né, que aponta para a plenitude de todos os tempos. Então o capítulo começa com o pregador ali descrevendo as suas várias tentativas que ele fez durante toda a sua vida para encontrar significado e prazer na vida. Ele começa falando sobre a busca pelo prazer sensual, né, e a indulgência em prazeres carnais, como que festas, vinho, luxúria. No entanto, ele conclui que essa busca é vã e não traz uma verdadeira satisfação para a vida. Em seguida, ele aborda a acumulação de riquezas e de bens materiais. Ele diz que construiu grandes projetos como casas, vinhas, jardins e pomares e acumulou muita riqueza. No entanto, ele percebe que mesmo com todas estas conquistas, né, tudo isso era vazio. Tudo isso era passageiro, pois ele um dia teria que deixar isso para uma outra pessoa, para um outro rei, alguém que ia reinar depois dele. E ele mesmo diz, né? Eu fui tão sábio, e o próximo, será que vai ser sábio? O que ele vai fazer com tudo que eu adquiri e acumulei nessa terra de riquezas? E ele também
menciona a sua busca pela sabedoria e pelo conhecimento. Salomão é conhecido como o homem mais sábio e mais rico de todos os tempos, né? Deus deu a ele uma sabedoria diferenciada. Ele se dedicou muito a estudar e a compreensão de várias coisas, principalmente acerca da razão da existência. Ele buscou entender a razão da existência humana, da vida na Terra, né? Buscando adquirir sempre ali mais e mais sabedoria, a mais alta sabedoria. No entanto, ele conclui que até mesmo toda a sabedoria que ele adquiriu, no final das contas, sem um propósito de existência, um link entre a nossa vida terrena e a vida espiritual, também foi fútil, né? Tanto o sábio na concepção de Salomão quanto o tolo encontram o mesmo destino final, que é a morte. Então ele está olhando ali a vida numa concepção natural, numa concepção terrena. E Salomão ele também fala acerca do trabalho árduo e a busca pelo sucesso profissional. Ele descreve que ele trabalhou arduamente e alcançou grandes feitos, mas ele percebe que no final de tudo foi em vão, ou seja, o fruto do seu trabalho poderia ser desfrutado após a sua morte por outra pessoa, e ele não tem, né, controle sobre o que vai acontecer, né, com as suas realizações após a sua morte, ou seja, ele não tem nenhuma garantia de que o seu sucessor vai continuar tendo o mesmo êxito, o mesmo prazer em trabalhar e crescer e se desenvolver, e que tudo que ele conquistou ia se acabar na mão de outra pessoa. Por fim, o capítulo termina com o pregador reconhecendo que tudo que ele havia realizado não trouxe a ele uma verdadeira satisfação. Então ele conclui que a única coisa que resta agora é se alegrar nas obras das suas mãos enquanto ele ainda está vivo. O que ele está dizendo? Tudo que uma pessoa pode fazer nessa vida é passageiro. Então alegre-se com o presente momento. Essa é a concepção de Salomão. Em resumo, o capítulo 2 de Eclesiastes retrata as tentativas do pregador de encontrar satisfação e significado na vida através da sua busca pelo prazer, pela riqueza, pelo conhecimento e pelo sucesso profissional. Porém, no entanto, ele conclui que todas essas coisas são vãs e passageiras, não trazendo uma verdadeira felicidade duradoura. Ele consegue discernir que a felicidade por trás de tudo isso é uma felicidade que não vai durar para sempre, é uma felicidade passageira. Então, tudo que Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 2 aponta então para o verdadeiro sentido da vida, que está no seu propósito de vida, ou seja, na sua própria razão de existir. Então tudo que Salomão está tentando fazer aqui, ontem nós lemos Eclesiastes 1, hoje nós estamos lendo Eclesiastes 2, como eu te disse, a perspectiva de Salomão é diferente do livro de Provérbios, então a gente está vendo um Salomão em Provérbios e outro Salomão em Eclesiastes, tá? Claro que a mesma pessoa, em fases diferentes da sua vida. Em Provérbios, Salomão estava no ápice da sua fama, no auge, crescendo, se desenvolvendo, né? A gente vê que reis e rainhas vinham a ter com Salomão e entendiam que a sabedoria dele era algo assim sobrenatural, então ele estava no ápice, ainda jovem, crescendo e se desenvolvendo. E foi nesse ápice que Salomão ele começa a entender o verdadeiro sentido da vida, porque ele começa a se envolver, né? Se dar nos prazeres carnais, e depois ele percebe que mais adiante, quando ele chega numa idade da maturidade, isso é importante dizer, como eu te disse, nós estamos numa série na nossa igreja, também presencial, falando sobre maturidade. E é importante porque sem maturidade a gente não consegue se desenvolver. A gente fica preso numa mentalidade de escravo e não consegue acessar uma mentalidade de filho. Então Salomão, ele estava trazendo ali essa concepção de vida, né, entendendo que a sua imaturidade, enquanto era jovem, cheio de dinheiro, fama, sucesso, mulheres, de nada valeu, porque no final das contas foi como se ele estivesse correndo atrás do vento, não tinha um propósito de existência, ele estava vivendo por viver. E na verdade isso é muito interessante, né? Até um conceito judaico, porque a pessoa, enquanto ela não encontra o seu propósito de vida, ela apenas existe. Ela passa a viver a partir do momento que ela encontra o seu verdadeiro propósito de vida. E Salomão está nos ensinando que o propósito de vida aqui está linkado com Deus, ou seja, está linkado com aquilo que nós nascemos para ser, a nossa razão de existir, conforme está escrito em Mateus 26:41. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o espírito está pronto para o cumprimento de um propósito e uma promessa de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus, mais um capítulo concluído com sucesso, Eclesiastes 2. Agora, vamos agitar aqui as redes sociais. Tira um print bem bonito dessa tela.
Posta nas suas redes sociais e me marca para eu repostar também. Curte, comenta e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã para mais uma Evolução Diária, 7h40 da manhã. Fica na paz do Senhor.